Beleza, pessoal? Bom, então, na nossa aula de bibliotecas JavaScript jQuery, a gente vai falar sobre essa famosa biblioteca aí que é muito utilizada hoje ainda no mercado de trabalho. Vou falar um pouco sobre o que é a biblioteca jQuery. Biblioteca não é framework nem API, né? Deem uma olhada lá no Moodle, tem dois links para vocês darem uma diferenciada sobre o que é uma biblioteca, o que é um framework e o que é uma API, tá? A gente vai falar um pouco sobre o que é o jQuery, como instalar, como baixar o arquivo, né, da biblioteca, como utilizar ela nos nossos projetos, né, e um pouco sobre a sintaxe da biblioteca jQuery, como que a gente utiliza ela através de seletores e gatilhos. Eu vou dividir esse vídeo em dois vídeos. Nesse primeiro a gente fala sobre jQuery e seletores, e no próximo eu vou falar sobre os gatilhos de forma mais específica para não ficar tão extenso o vídeo. Legal? Bom, jQuery é uma biblioteca JavaScript e, outra coisa importante, JavaScript não é Java. Você programa JavaScript? Programa. Você programa Java? Programa. Tem que ver, são duas linguagens diferentes, tá? O jQuery ele é uma biblioteca escrita em JavaScript de código aberto, open source. O objetivo dessa linguagem inicial aí é a redução de código, né? Reutilização de código e redução de código. Nessa linguagem, a gente consegue manipular elementos HTML e suas propriedades CSS, né? Através de eventos e através de gatilhos. O jQuery também é possível de realizar integração com outros plugins de JavaScript. Isso também garante bastante a nossa reutilização de código e principalmente a redução de incompatibilidades de navegadores, né? Um grande problema que a gente tinha no passado quando a gente utilizava JavaScript puro para programar as nossas interfaces web, né? Às vezes você fazia alguma coisa no Google Chrome, chegava no Internet Explorer e não funcionava, né? Aí às vezes você fazia alguma coisa no Internet Explorer, no Google Chrome não funcionava. Tinha algumas pequenas diferenças aí de incompatibilidades e o jQuery ele vem para corrigir essas incompatibilidades, né? Você escreve em jQuery, vai funcionar na grande maioria dos navegadores conhecidos. Aí de cara, né, uma instrução em JavaScript puro versus uma instrução em jQuery, né? Só por essa instrução a gente já consegue ver o tamanho da redução, né? Ali a gente tem ali document.getElementById test.value igual a 5. Então eu estou atribuindo o valor 5 à propriedade value do elemento de ID test, né? Isso JavaScript puro. Embaixo a gente tem o equivalente em jQuery, né? Olha que simples. Cifrão, abre parênteses, abre aspas, hashtag teste, né? Fecha aspas, fecha parênteses. Então, esse pedaço aí, ó, esse primeiro pedaço que eu falei, cifrão, abre parênteses, abre aspas, hashtag teste, fecha aspas, fecha parênteses, é o equivalente ao document.getElementById, abre aspas, abre parênteses, abre aspas, teste, fecha aspas, fecha parênteses, né? Ó, redução. Ponto value no JavaScript puro, ponto val, tem uma abreviação aí, né? Entre parênteses, 5. Né? E quando a gente está tratando de identificador, você vai ver que dá para reduzir mais ainda, né? Dá para a gente fazer sem as aspas e sem o hashtag, só a palavra teste já identifica que eu estou usando o seletor do identificador teste. A gente vai falar disso mais para frente. Bom, vamos parar de enrolação e vamos para fazer o download do arquivo e começar a utilizar a biblioteca. Acessem aí jquery.com/download, né? A gente vai baixar a versão Compressed Production jQuery 3.5.1. Né? Eu vou passar para vocês agora aqui o site. Esse é o site do jQuery, né? .com.br. Desculpa, esse é o site do jQuery, né? Na verdade. E se a gente clicar aqui em cima, ó, no Download jQuery, versão 3.5.1, a gente já cai para a página de download. Como eu falei, a gente vai baixar o Compressed, né? Qual que é a diferença do Compressed e do Uncompressed? Ó, o Uncompressed, se a gente abrir aqui numa nova guia,
a gente consegue ver que ele é a biblioteca, é um arquivo único, né? Com todos os comentários, com as informações de quem desenvolveu, né? Todo identado, bonitinho, né? Se a gente for para a versão compressed, é o mesmo arquivo, né? Só que agora sem bastante coisa e sem indentação nenhuma, né? Ele reduz esse arquivo de forma a ter um arquivo menor no seu projeto, né? Qual que é a vantagem disso, né? Aqui um ponto bem importante. Se a gente baixar esses dois arquivos e verificar o tamanho deles, né, a gente vai ver que os 200 KB, né, de diferença, né? 200 KB não é nada, né, num tráfego de rede. Se você tiver 10 usuários por dia no seu site, são só mais ou menos aí 2 MB de diferença, né? Se você usar um uncompressed, 2 MB a menos. Se você usar o compressed, quer dizer, o uncompressed, 2 MB a mais e o compressed, 2 MB a menos. Isso em 10 usuários, né? Agora imagina se a gente tem um site que vai ter 1 milhão de usuários acessando por dia e esse arquivo ele vai estar no seu servidor. Toda vez que alguém acessa esse site ou acessa pela primeira vez, se não tiver no cache, esse arquivo vai ser baixado para a sua máquina. Então, né, se você pensar em 1 milhão, o custo de processamento de tráfego do download dos arquivos do seu site vai aumentar muito, né? Depois a gente faz um exemplinho aí específico, me lembrem, né, para a gente fazer uma simulação dessa diferença de valores, ok? Beleza. Fiz o download dos arquivos, baixei na minha pasta do projeto, jQuery.3.5.min.js, e a gente vai começar a entender a sintaxe da programação jQuery, né? Basicamente, a gente trabalha com a sintaxe nesse formato. Eu vou ter cifrão seletor ponto evento gatilho ou cifrão seletor ponto ação, né? O seletor, ele é um elemento manipulável dentro da árvore DOM, né? O Document Object Model. A árvore DOM é aquela estrutura HTML que possibilita a gente identificar o nosso documento HTML como um documento de modelo de objetos, né? Então a gente tem lá a tag PyBuddy, né, a principal tag, e dentro dela a gente vai tendo uma hierarquia a gente pode falar que é uma árvore, né? Cada elemento tem os seus filhos, né? Cada filho tem os seus novos filhos, e dessa forma a gente consegue manipular através do JavaScript ou da biblioteca jQuery esses elementos, né? Então eu posso manipular o objeto direto, eu posso manipular tags específicas do meu HTML, tag P de parágrafo, table, button. Eu posso manipular elementos específicos de uma classe, eu posso manipular elemento específico através de um identificador, né? Ou selecionar elementos de um determinado tipo de atributo, né? Existem diversas formas de a gente usar o nosso seletor. E o evento gatilho e as ações são ação na página HTML que desencadeia outro evento ou ação nesta mesma página. Por exemplo, né, quando eu clico num elemento, quando eu passo o mouse sobre um determinado elemento, quando eu pressiono uma tecla, quando eu solto essa tecla, quando termino o carregamento de uma página, são todos eventos gatilhos que a gente vai poder disparar novas ações quando esses eventos acontecerem, né? Então aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem a forma normal de como deve ser implementada, né, o nosso jQuery. Se vocês observarem aí, existe um document, né, cifrão, entre parênteses, document.ready. Né? O que significa document.ready? Dentro desse parênteses, a gente vai implementar uma função a qual vai executar apenas quando o nosso documento estiver pronto, né? O que significa o nosso documento estar pronto? Vamos lá. Esse é um exemplo bem simples, na qual eu coloquei um documento HTML, a qual tem a tag Buddy vazia, né? É uma página que teoricamente não vai exibir nada nela, ela tem um código-fonte, mas vai aparecer uma página em branco. Porém, no console log, né, no elemento de console, a gente consegue ver a mensagem ready, de pronto.
Então significa o quê? Que essa mensagem só vai aparecer, essa instrução console log só vai ser executada quando? Quando o meu document estiver ready, estiver pronto, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso código, né? Esse é o nosso código e esse aqui é a nossa página. Espera aí, vou trocar aqui. Essa é a nossa página do exemplo 1. Eu chamei de exemplo abreviatura, né? Não chamei de exemplo 1, mas não importa o nome que você vai dar para o arquivo. E vou atualizar a página, ó. Já apareceu o ready aqui, né? Bem rápido. Ah, mas não entendi, né? Como é que eu sei que ele carregou, que essa instrução só executou quando toda a página HTML foi carregada? Beleza, eu vou mostrar para vocês agora no código, né? Deixei aqui uma mágica, vou dar um Ctrl Z aqui, e eu tenho aqui teste para demora de carregamento. O que eu fiz? Eu criei nesse mesmo arquivo um arquivo com mais de 5.000 linhas, ó, né? Tem 6.000 e tantas linhas. Eu vou salvar ele e agora a gente vai executar esse mesmo arquivo lá no meu Google Chrome. Ó, vou vir aqui em Reload, vocês vão ver que não apareceu o ready aqui, ele está carregando, agora sim que ele apareceu, né? De novo, ó. Percebam que enquanto esse negocinho está carregando, ele não executa a instrução. Beleza? Então, a ideia é que desse ready é que ele não execute os eventos abaixo, ou que ele não permita executar os eventos abaixo enquanto toda a página não estiver carregada. Por que isso, né? Porque pode ser que eu coloque lá, por exemplo, um botão com um determinado evento dentro do jQuery, e quando eu clico nesse botão, a ideia é que ele manipule um outro elemento dentro da minha página. E se esse elemento ainda não existe na página, se ele não foi carregado na minha árvore DOM, então vai dar um erro, porque ele não vai encontrar o objeto, né? Então, se o site estiver um pouco pesado, ou a transmissão estiver lenta da sua conexão, ou do servidor que está fornecendo o seu site, né? Então, por isso que a gente só implementa as ações aqui dentro do document ready, né? E como eu falei, a gente pode abreviar esse document.ready para simplesmente cifrão. Ó. Percebam que aqui, ó, na linha 2 está cifrão document.ready, aí abre parênteses para function. Na forma abreviada, a gente tem só cifrão abre parênteses para function. Então é uma abreviação do document.ready, ok? Beleza. Então aqui eu tenho um segundo exemplo, né? Na qual eu tenho um documento HTML, que dentro do meu body eu tenho um button, que tenho aqui como texto um ocultar tabela, e eu tenho uma table, né, com algumas informações, a qual quando eu quiser pressionar no botão, quando eu pressionar o botão, eu quero que oculte a minha tabela. Como que a gente faz isso em jQuery? Não. Se a gente vê a estrutura, document.ready function, né? Por enquanto eu vou usar o document ready aqui, tá? Só para vocês pegarem nas próximas aulas o exemplo, ou quem já lembrar da abreviação já pode utilizar. Então, document.ready function, ó, percebam que a estrutura é como? Ó, abre parênteses, function, abre parênteses, abre chaves, fecha chaves lá embaixo, fecha parênteses. Ó, eu vou jogar isso para o meu código e vocês vão entender melhor qual que é o funcionamento desse procedimento. Write table, esse é o código, né? Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Então percebam que a estrutura sempre começa nesse formato. Opa, aqui. Document.ready, ok? Aí eu vou ter uma function abre parênteses, abre chaves. Então, o que eu quero fazer? Dentro dessa function, né, quando estiver dentro dessa function, eu vou implementar novos eventos, novos gatilhos, que só vão funcionar quando?
quando o meu documento estiver pronto, né? Então, o que eu fiz? Ó, dentro desse parênteses, eu implementei um gatilho. Então, perceba que o primeiro gatilho é o Document Ready, né? Então, o documento está pronto, beleza. Quando esse documento estiver pronto, os gatilhos aqui de dentro vão estar habilitados. Então, eu tenho aqui um gatilho de clique para botão. Então, perceba que o meu seletor aqui, ó, é o button e o meu gatilho é o clique. Então, no clique, o que eu vou fazer? Né? Vamos aqui reduzir a estrutura. Button.click. Né? Aí no button.click eu posso colocar uma function, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, né? Aqui percebam que eu não passei nada aqui como parâmetro, mas eventualmente a gente pode passar. Futuramente eu vou mostrar exemplos onde a gente passa aqui um parâmetro de entrada para function, tá? Então, function. Então, quando clicar no botão, qual botão? Qualquer um. No caso, essa página só tem um botão aqui, né? O que faz? Esconde, hide, né? Hide é esconder, esconde o elemento tabela. Então, nesse caso, eu tenho uma tabela, certo? Então, vamos testar aqui só para vocês verem. Vou fechar aqui o exemplo já inicial, tá? E os arquivos que eu baixei. Então, aqui, ó. Esse é o button, essa é a tabela HTML, e a gente implementou a regra lá no clique do botão, apaga não, oculta, né, a tabela. Ocultou. Apagou o código? Não. Vou atualizar a página, vim aqui em inspecionar, só para a gente ver a estrutura HTML. Deixa eu diminuir aqui. Então a gente tem na tag body, ó, botão e a tabela. Eu vou clicar no ocultar. Percebam que, ó, o elemento HTML não some do código, né? Ele simplesmente dá um display none. Né? Display none é o quê? Display none é ocultar. Se eu der um display block aqui, ó, manualmente no meu código, ó, novamente ele aparece ali no meu código, mas quando eu dou ocultar, ele não tira a tabela do código fonte, ele simplesmente oculta. Ponto muito importante para vocês observarem, né? Ocultar é diferente de remover, beleza? Seguindo aqui, vamos voltar aqui para o nosso próximo exemplo. Antes de ir para o próximo exemplo, né? Quem são os seletores, quais os gatilhos e quais os eventos que foram acionados a partir de um determinado gatilho, né? Quem são os nossos seletores? Ó, o primeiro seletor que eu tenho é o seletor document. Então, eu estou me referindo ao documento HTML, sem aspas, né? Só document. Ponto ready, né? É o nosso primeiro gatilho. Então, quando estiver pronto, eu posso disparar os novos eventos aqui de baixo. No caso, é uma instrução que define um outro gatilho. Então, o gatilho de clique só estará liberado a partir do término do gatilho ready, né? O próximo gatilho que a gente tem é o gatilho de clique, né? E o próximo seletor é o button, né? O cifrão button, agora entre aspas, né? O próximo seletor que a gente tem é o table e agora o evento, a ação, é o ride, né? Então, o gatilho seletor tag, né? Que é o que a gente estava fazendo. Ó, qual que é a ideia do seletor tag? Seletor tag é quando eu coloco direto entre as aspas, né? Sem hashtag, sem ponto. Depois a gente vai ver que tem uma diferença aí no hashtag no ponto e no colchetes, que é os atributos. Então, o seletor tag, eu tenho aqui direto, ó, button e o P. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Vou fechar aqui o do Write Table. Próximo exemplo é esse daqui. Quando eu clico no meu botão, o que ele faz? Ele oculta apenas os elementos de parágrafo. Ó, novamente, cliquei no botão, quem que ele escondeu? Os dois parágrafos, né? Vou voltar aqui no código.
Write table já foi, aqui abreviatura já foi, write p. Esse aqui é o terceiro exemplo. Então, ó, no clique do botão, oculte apenas os elementos P. Então, eu tenho o elemento P aqui, esse elemento é oculto, esse daqui também. Então, tudo que é P é oculto. Perceba que aqui eu tenho um P sem identificador e um P com identificador. Não importa, ambos são P. Então, se aqui o ocultar é no P, oculta os dois. Beleza? Aí a gente pode fazer também o nosso seletor de ID, né? O ID Selector. Como é que funciona? É igual o seletor de tag, né? O seletor de tag eu não preciso colocar nada, só o nome da tag. O seletor de ID eu preciso colocar hashtag aqui antes do nome do elemento que eu quero selecionar. Então a gente manipula tag que possui o ID informado no seletor. Aqui no nosso exemplo 4, né? Fiz a mesma coisa, né? Do exemplo anterior. O que mudou? Ó, ao invés de eu colocar o seletor .ride aqui com P, eu coloquei como hashtag teste. Então, isso significa que agora, no clique do meu botão, eu oculto todos os elementos que for de ID teste. Né? Na verdade, todos os elementos não, apenas o elemento de ID teste. Né? Vou chegar aqui no porquê disso. Vou mostrar ali no Google Chrome para vocês verem o efeito. Vou fechar esse exemplo anterior. Então, esse aqui, ó. Então, o único que tem ID teste é o parágrafo 2, só ele que vai sumir quando eu clicar no meu botão. Perceberam? Ó. Cliquei, apenas o parágrafo 2 sumiu, porque ele tem o identificador de teste, tá? Por que eu falei apenas o de identificador teste? Né? É muito importante que o identificador ID ele tem que ser único. Não pode ter dois elementos, mesmo que sejam de tags diferentes, com o mesmo nome de identificador. Tá? Ó, aqui eu fiz um exemplo com erro. Por exemplo, o H2 ID teste. Tá vendo? H2 é um elemento, P é outro. Mas eu dei ID teste para os dois. Né? Então agora, ó, eu vou colocar ID teste no H2, né, e no P. Então, hide ID teste. Quando eu atualizo, se eu clicar aqui, ele vai ocultar quem? O cabeçalho ou o parágrafo 2? O cabeçalho. Por quê? Porque o cabeçalho é o primeiro elemento que se tem de ID teste. Né? Isso aqui é um erro de sintaxe aqui do nosso HTML. Não poderia ter essas duas situações. Né? Então, quando ele aciona o evento, ele encontrou o primeiro, é o primeiro que ele vai fazer a modificação. Tá legal? Continuando. Então, muito importante essa diferenciação. E aí a gente tem também o seletor de classe. Né? O que é o seletor de classe? Ele vai manipular todas as tags que sejam da classe informada no seletor. Né? Eu coloco lá o ponto classe que eu quero selecionar, né? Ou se eu quiser manipular apenas classes de uma tag específica, eu coloco o nome da tag, ponto a classe que eu quero selecionar. Né? O evento de clique, ó, que eu coloquei aqui no botão BTNX, percebam que agora eu tenho 3 botões nesse exemplo. Ó. Eu criei o botão BTNX, de classe BTNX botão 1, o botão de classe também BTNX botão 2, ou seja, a ideia é que esse evento de clique aqui, button.btnx, funcione para qualquer um desses dois botões, do botão 1 ou do botão 2. Né? E aí eu criei um outro evento, button.btnyclick, que funciona apenas para elementos da classe btny, que seria no caso aqui o nosso botão 3. Né? Se eu apertar botão 1 ou 2, ele vai ocultar todo mundo de classe teste X. Se eu apertar botão 3, ele vai ocultar todo mundo de classe teste Y. Então, vamos para o teste aqui. Google Chrome.
nosso próximo exemplo, né? Então, ó, esse aqui, o parágrafo 1 e o parágrafo 2 são de classe X, né? A div1, a div2, o span1, o span2 e essa imagem que eu adicionei aqui, elas são de classe Y. Então, se eu apertar o botão 1, parágrafo 1 e 2 vai sumir. Vou atualizar a página. Vou apertar o botão 2, que faz a mesma coisa, né? O parágrafo 1 e 2 some, né? Vou atualizar a página. Vou apertar o botão 3, quem que some? Todo mundo aqui na parte de baixo que pertence à classe Y, ok? Se eu modificar meu código, por exemplo, esse aqui, né? Para ocultar aqui, ó, no teste Y, todo mundo de div testes Y, então percebam que eu tenho, ó, duas divs de classe teste Y, dois spans e uma imagem. Se eu especificar aqui no meu seletor div antes do nome da classe, então o que ele vai fazer? Vou atualizar, ó, apertar o botão 3, sumiu apenas as divs, né? Não sumiu os outros elementos aqui, que também são de classe teste Y, mas não são div, ok? Voltando aqui ao nosso slide. A gente tem outros tipos de seletores aí, ó. Quando eu quiser falar para todos os elementos da página, né, eu coloco asterisco, né? Se eu quiser falar de um elemento em específico, eu vou usar o this. Esse this aqui a gente vai falar dele mais para frente, tá? Aí tem ali, ó, p.intro, seria todos os elementos da classe intro, todos os parágrafos da classe intro, né? P:first, esse aqui é interessante, ó. Select the first P element. Então significa que ele seleciona apenas o primeiro parágrafo, né? O outro ali também, ó, o li, first. Então ele vai selecionar o primeiro li de todos os elementos do UL, né? O LLE first child, select the first LE element of every UL, né? O href, né? Então, por exemplo, o que tem, qual tag que possui o atributo href? Normalmente a gente tem os links, né? Mas a gente pode utilizar href em outros elementos aí no HTML. Então, se eu usar colchete href, eu vou aplicar o seletor para todos os elementos HTML que tenham esse atributo, né? Ou, por exemplo, links que tenha target blank. Ó, a gente vai conseguindo afunilar algumas coisas aí, né? Esses slides vão estar no Moodle, né? Então vocês podem dar uma olhada depois com mais calma nesses elementos. E eu quero que vocês realizem agora uma atividade prática que se encontra aqui, ó, W3 Schools, jQuery, Exercise JKey, né? File Name, Exercise JQ Selectors 1. Esse link está lá no Moodle de vocês, na nossa sala, tá? Não precisam digitar todo esse caminho aqui, ou vocês clicam no PDF, que vai estar lá na semana, ou no link direto, tudo bem? Então, até a próxima videoaula, né? E bons estudos para vocês.